Olá, meus queridos amigos que sempre nos acompanham neste canal. Eu sou Eliabe Menezes e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo para nós continuarmos falando sobre o top 5 da Bíblia. Hoje nós teremos uma curiosidade muito interessante sobre o sumo sacerdote. Então você não pode perder, assista até o final. Eu já vou logo lhe pedindo, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos dê esse apoio, é muito importante. Não esquece também de deixar o like para nos ajudar, nos fortalecer, e também ative o sininho para não perder nenhum vídeo do nosso canal, tá bom? E sempre lembrando também, se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, para que eles também conheçam as curiosidades da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o sumo sacerdote, então vamos chamar aí a vinheta para nós detalharmos como será o vídeo de hoje. No top 5 de hoje nós iremos mencionar os 5 sumos sacerdotes. Nós sabemos que o sumo sacerdote teve um papel muito importante na jornada do povo de Israel, depois ali que foi organizado com Moisés, tá bom? Mas nós iremos mencionar os 5 piores sumos sacerdotes. Tiveram sumos sacerdotes que ajudaram muito o povo e a gente vai entender um pouco também dessa história, mas no top 5 de hoje nós iremos mencionar os 5 piores, que tiveram uma pior influência com o povo de Israel, que fizeram maior maldade, que cometeram piores pecados, tá bom? Então fique ligado, tá muito interessante e você com certeza vai aprender muito com a palavra de Deus, com essas curiosidades a respeito dos piores sumos sacerdotes. Nós iremos começar do menos ruim, que cometeram menos pecados, para o pior, então, sumo sacerdote da palavra de Deus. Em nosso quinto lugar está o sumo sacerdote Eliasibe. Você conhece esse sumo sacerdote? Não é muito comum as pessoas conhecerem, não é muito divulgado, não aparece muito na Bíblia. Na realidade, ele aparece apenas lá na história de Neemias, onde ele cometeu um grave pecado para com Deus e para com o povo de Israel. Por isso, então, ele está em nosso quinto lugar. Mas quem foi Eliasibe? Ele era o sumo sacerdote, então, na época de Neemias, onde Neemias saiu lá da Pérsia, para reformar ali Jerusalém, o templo de Jerusalém, também os muros, a cidade de Jerusalém. E Eliasibe, então, nesta época, era o sumo sacerdote. Mas o que ele fez, então, para ser mal, para desagradar assim ao nosso Deus? Eliasibe, ele contraiu aliança com os amonitas, através de casamento entre os parentes de Eliasibe com os parentes de Tobias. Então o povo de Israel com o povo dos amonitas, eles então tiveram ali aliança, que isso era proibido na palavra de Deus. Os amonitas eram inimigos terríveis para Israel, não poderia de forma alguma contrair qualquer tipo de aliança. Então eles tiveram ali aliança, se juntaram através do casamento. E o pior, Eliasibe permitiu que Tobias fosse então morar no templo. Arrumou ali na câmara do templo um lugar para Tobias morar. Isso desagradou demais a Deus, desagradou Neemias, que quando Neemias chegou, então expulsou Tobias e fez uma reforma ali no templo. Então, por causa dessas atitudes, Eliasibe está em nosso quinto lugar como um dos piores sumos sacerdotes que passaram no povo de Israel. E em quarto lugar nós temos o primeiro sumo sacerdote. Nós estamos falando, claro, de Arão. Quando então Deus organizou ali o povo de Israel, depois que saiu ali do Egito, então Arão foi eleito o sumo sacerdote. Mas nós conhecemos muito bem o que aconteceu com Arão. Arão tinha uma grande responsabilidade, uma liderança espiritual para o povo. Tinha que dar um exemplo. Mas Arão foi frouxo, deixou-se ceder pela influência do povo e, como nós conhecemos a história, construiu ali um bezerro de ouro para que o povo então pudesse adorar. Na ausência ali de Moisés, que estava demorando muito, o povo clamou por um ídolo, para um Deus que eles pudessem então estar ali cantando, adorando, e por fraqueza,
Arão então construiu esse bezerro de ouro, foi adorado, cometeu grande pecado, muitos ali foram mortos por causa deste pecado, e então essa mancha ficou ali em Arão. Por conta disso, nem mesmo o próprio Arão entrou na terra de Canaã. Então, Arão levando o povo à idolatria por causa da sua fraqueza, então está em nosso quarto lugar como os piores sumos sacerdotes do povo de Israel. Em nosso terceiro lugar está o sumo sacerdote Eli. Como nós falamos anteriormente de Arão, que teve fraqueza, Eli também imitou muito Arão. Mas Eli foi um pouco além, porque Eli permitiu que os seus filhos profanassem de uma forma muito escandalizada o templo de Deus. Eli era o pai ali dos sacerdotes Ofni e Finéias, e permitiu que os seus filhos cometessem grandes pecados. Então Eli fez com que o povo de Israel, a maldição de Deus caísse sobre o povo de Israel. Ofni e Finéias, eles não tinham qualquer zelo pela causa de Deus na hora dos sacrifícios, que eles metiam ainda o garfo ali para comer a carne ainda crua, que isso era proibido para os sacerdotes. Diz que os filhos de Eli levaram prostitutas para o templo, para ali cometer então orgias e tudo mais. E Eli sabia de tudo isso e não tinha autoridade sobre os seus filhos. Por conta disso, então Eli trouxe grandes males para o povo de Israel. Seus 2 filhos foram mortos, o povo perdeu a batalha, a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus, pelo inimigo. E Eli, quando recebeu essa notícia, caiu da cadeira para trás e foi morto. Então Eli está em nosso terceiro lugar como os piores sumos sacerdotes da palavra de Deus. Em nosso segundo lugar está o sumo sacerdote Anás. E quem foi Anás? Se você conhece a história de Jesus, logicamente você sabe quem é Anás. Anás era o sumo sacerdote na época de Jesus. Quando Jesus foi preso, foi levado então para a casa de Anás, mas Anás não era o sumo sacerdote oficial. Naquele tempo em que o povo de Israel, ali, os judeus, eram dominados pelos romanos, então o imperador romano tirou Anás do ofício do sumo sacerdote e colocou outro que nós iremos mencionar daqui a pouco. Só que Anás, para o povo judeu, era o sumo sacerdote, porque ele tinha este cargo vitalício. Só poderia então ser escolhido um outro sumo sacerdote depois da morte deste primeiro. Então Anás foi deposto pelos romanos, mas para o povo judeu ele ainda continuava como sumo sacerdote. Então Jesus primeiramente foi levado para ser julgado por Anás. E Anás ali fez uma primeira leitura, um primeiro julgamento. Foi na presença de Anás que Jesus ali apanhou, levou um tapa ali no rosto. Então, por causa disso, por ele julgar ali a Jesus, por ter então condições de libertar a Jesus, então Anás está em nosso segundo lugar como um dos piores sumos sacerdotes que passou pelo povo de Israel, por ter rejeitado o Filho de Deus, a oportunidade então de salvação para o povo judeu. E em nosso primeiro lugar, então, nós vamos falar sobre o genro de Anás. Em primeiro lugar, então, está Caifás. E para você entender melhor, então, como se deu essa questão de Caifás e Anás, a gente vai detalhar alguns pontos interessantes. Então, como nós falamos, Caifás era genro de Anás. Anás foi deposto então pelos romanos, do cargo ali de sumo sacerdote, e Caifás então foi escolhido então como sumo sacerdote no lugar de seu sogro Anás. Então, para os romanos oficialmente era Caifás, para os judeus era Anás. Por isso que no julgamento Jesus então passou por Anás e depois por Caifás. Então, depois de Jesus ser analisado ali por Anás, foi levado para Caifás, e Caifás agora tinha o poder nas suas mãos. O poder de fazer ali o julgamento, de poder então libertar a Jesus, de tirar dos seus ombros este peso de condenar o próprio Filho de Deus, a esperança de salvação para os judeus. Então estava tudo ali nas mãos de Caifás.
mas Caifás foi levado pelo egoísmo, pela ambição, pela influência. Afinal de contas, Jesus estava crescendo em popularidade e os líderes judeus, o sumo sacerdote, logicamente, estava caindo no agrado do povo. Então, por conta disso, Caifás ali colocou até falsas testemunhas, para testemunharem contra Jesus. E pelas palavras de Jesus a respeito dele ser o Filho de Deus, então Caifás pronunciou ali a maldição sobre Jesus, rasgou as suas vestes e declarou Jesus culpado, digno então de ser morto. E aí levou então para os romanos, para Pilatos, como nós conhecemos bem a história. Então, meus queridos irmãos e amigos, Caifás foi o pior sumo sacerdote do povo judeu, exatamente por condenar à morte a esperança de salvação. Então nós colocamos Caifás em primeiro lugar nessa lista dos piores sumos sacerdotes. Então, meus queridos irmãos e amigos, gostaram do nosso top 5 de hoje, dos piores sumos sacerdotes? Olha, os líderes do povo de Israel, que tinham que influenciar o povo de Israel para seguir os caminhos do Senhor, acabaram influenciando para o mal. Então serve de exemplo para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que eles cometeram, tá bom? Se você então gostou desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, com seus colegas, seus familiares, para que eles também possam conhecer essas histórias da palavra de Deus. E se você não concorda com essa lista, se você tem alguma sugestão, comente aqui embaixo. Participe conosco e nos ajude, o nosso canal cada dia mais está crescendo, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Continue assistindo o nosso canal, com esses vídeos que estão aparecendo aí para vocês na tela. Sempre lembrando aí o vídeo para membro. Então faça sua inscrição e tenha a oportunidade de assistir esses vídeos e muitos conteúdos interessantes. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã para o nosso top 5 da Bíblia.